que as pessoas olham muito para o passado e falam assim, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter pego, né, nas rédeas aí da minha vida e ter decidido por ela. Não deixa passar, não deixa passar, porque lá na frente você vai ter um sentimento muito, muito ruim de frustração. Então, quando a gente fala de inimigo invisível, fica difícil, né? Se ele é invisível, fica difícil a gente conseguir entender como que vai resolver, como que a gente consegue levar, né, de uma forma mais a sério e entender dentro da nossa cabeça o que está acontecendo para fazer com que a gente enxergue, né? E esse medo, ele é o medo, não é só um medo comum, né? Não é medo de algumas coisas, né? Quando a gente fala na questão do imóvel próprio, vem muito o medo de fracassar, né? Então a gente se pega em vários fatores da nossa vida com medo do fracasso, né? E aí, como que a gente faz, né, para superar esse medo que impede a gente, né, de chegar lá nos nossos objetivos? Então, muitas vezes, esse medo, ele impede a gente de mudar o rumo da nossa vida, né? Então, às vezes, a vida, ela tá indo por um rumo que não é o que você quer, não é o seu objetivo, e aí o medo de fracassar te faz não conseguir mudar esse rumo, né? Não conseguir sair do lugar. E aí impede você de sair do aluguel, né? De sair da casa de favor, de ter uma aposentadoria mais tranquila. Né? Esse é um medo muito frequente, que é o de você continuar pagando aluguel quando você estiver lá na velhice, né? Ter aí, além de todas as despesas que aumenta, você ainda ter a despesa do aluguel, ou pior, né? E depender de alguém, morar na casa de alguém. Isso, esse medo do fracasso, ele te impede. Então, esse medo, ele impede a gente de ser realizado, né? De se sentir uma pessoa realizada, uma pessoa às vezes organizada financeiramente, estabilizada. Então, esse medo de fracassar, né? Ele tá ali, ó, dentro de você e você esquece, né? Por quê? Né? A vida vai tomando o seu rumo e você não se dá conta que o medo pelo fracasso não te deixa evoluir. A gente precisa estar aberto para entender qual é o caminho certo para a gente tomar, o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente precisa observar, né? Às vezes a gente quer, né? A gente fala, eu quero desbravar, eu quero conquistar meu imóvel, mas não é tão simples, não é só querer, não é só falar, né? A gente precisa usar de algumas técnicas para a todo momento a gente ficar controlando os nossos pensamentos. Porque às vezes a gente sai, principalmente, né, de mentorias, de encontros, às vezes até dessa live, né? Você sai empolgado, né? Falando que vai dar certo, que vai mudar, mas aí vem o quê? Vem aqueles pensamentos de derrota, né? De impossibilidade, que você não é possível, que você não consegue. E aí tudo isso dá o quê? Um balde de água fria. E no outro dia começa a correria de novo. E você não se dá conta que você vai se fechar, não vai estar aberto às oportunidades. Esses pensamentos, eles vão estar lá a todo momento. Então, você precisa estar atento de que alguns pensamentos não é você, não faz parte de você. Faz parte desse medo que está aí, que você precisa ressignificar, você precisa entender como se livrar deles, né? E aí são pensamentos do tipo, não vou conseguir porque é muito difícil, né? Quantos desafios a gente não passa pela nossa vida que a gente fala assim, não, eu não vou conseguir, isso aí não é para mim, isso é muito difícil, né? Ou estou velho demais, né? Às vezes a gente tem lá 37 anos, 35 anos, ah, não, isso não é mais para mim, né? Já passei dessa fase, eu não quero arriscar nesse momento,
né? Ou eu não entendo nada disso. Poxa, o que que essa menina tá falando de pensamento, crença, e, né, um monte de coisa. E aí, às vezes, as pessoas se pegam falando, nossa, não tô nem entendendo o que ela tá falando, né? E aí a gente para, né? Não estuda, não vai atrás, não busca conhecimento, porque a gente acha que a gente não é capaz, né? E é só pensamentos, é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça, que isso não é realidade, isso são pensamentos que estão na sua cabeça e que você pode modificá-los. Você é capaz de modificá-los, né? E quando a gente fala do imóvel próprio, gera tudo isso, né? Tá tudo num pacote só. Porque a questão do dinheiro, é a questão do emprego, é a questão da renda, é a questão da organização, é a questão de gastar, é a questão de não saber economizar. É tantas questões, né? Que tudo isso faz um pacotão, assim, ó, de inseguranças, né? De pensamentos ruins, de coisas que não vão dar certo, né? E aí, às vezes, a gente, né, fala assim, ah, não, deixa acontecer, né? A gente nem para analisar, né? Para dizer, não, ó, a gente tem que mudar isso. Qual que é o problema? Qual que é o maior obstáculo disso tudo, né? É as pessoas conseguirem entender, né? Que para dar início à jornada do imóvel próprio, a gente precisa primeiro conhecer, né, sobre os seus pensamentos, sobre os seus medos, sobre as suas crenças, sobre tudo que está te impedindo, né, de ter tudo isso, de ter dinheiro, de ter uma renda melhor, de ter um emprego melhor, de se livrar das dívidas, né? E aí as pessoas, elas ficam tão preocupadas no como resolver, né? Como entender? Então, eu vejo muita gente falando, ai, como que eu faço, né, para entender de consórcio, para entender disso, para entender daquilo, para entender da oportunidade que você está falando, né? E aí, às vezes, a gente esquece que primeiro a gente precisa entender o que está aqui dentro, o que está te impedindo, né, de realizar algumas etapas dessa jornada. Então, hoje, quando a gente começa a educar um filho, a gente fala tantos nãos, né? A gente ouve tantos nãos com tanta frequência, né? Que a consequência disso traz com que a gente fica mais cauteloso nas nossas decisões, né, nas nossas ações, em como a gente vai realizar as coisas, né? E aí fica difícil, quando a gente tem esse bloqueio, quando a gente tem essa crença implantada, a gente pensar fora da caixinha, né? Hoje é coisa nossa, né? Muito quem consegue pensar fora da caixinha está muito à frente de todo mundo, né? Por que será? Porque a gente não consegue, isso vem lá, né, da nossa infância e está aí tão implantado, tão enraizado, que fica difícil. Quando a gente pensa em alguma coisa diferente, o medo do fracasso, o medo da gente não se dar bem, ele te pega. E aí, meu filho, é difícil, né, a gente conseguir sair. Então, se a questão, né, muitas vezes, não é nem a gente querer sair, às vezes a gente nem consegue entender que isso existe. Quando a gente consegue entender que isso existe, já é meio caminho andado, porque muitas vezes a gente nem se dá conta que isso está ali e está te atrapalhando, principalmente nas suas conquistas, na conquista do imóvel próprio, do emprego maior, melhor, de uma renda maior, né, de uma vida tranquila, né, de uma vida mais próspera. E se a gente não acorda para isso, vai se passar uma vida inteira, né, sem a gente entender por que você não aceitou, né, algumas oportunidades, por que você não conseguiu realizar os seus objetivos, né? Então, isso está ali, ó, desde a nossa infância e vai crescendo junto com a gente, né? Mas, ó, que notícia boa! Existe uma forma, né, da gente superar, o medo pelo fracasso, né? Não é simples, né? Esse medo pelo fracasso. Ixi, peraí, tá dando interferência. O medo pelo fracasso, ele não é simples, né? Mas pode ser feito. O que é importante você saber?
né, que com o método certo, né, isso vai dar certo. Porém, não é uma pílula mágica, né, que você simplesmente toma e resolveu. Tirei meu medo do fracasso, agora eu vou conquistar o meu imóvel, né? Você tem que entender que é um passo a passo, né? Que você vai chegar a cada passo que você dá, você está mais próximo de se livrar desse medo do fracasso, né? Mas que, né, você precisa entender que você precisa se livrar dessa prisão imaginária, mas não é de uma hora para outra. Qual que é o primeiro passo, né? É a gente identificar a origem do problema. Então, como que a gente faz para identificar a origem do problema, a origem do medo, né? De tentar, o medo de tentar e fracassar, né? Muitas vezes esse medo do fracasso, ele é do nosso passado. Às vezes ele não é seu, né? Pode ser que seja, pode ser que em algum momento da sua vida ou da sua infância você teve algum trauma, né? Então é importante você entender, né, se esse medo foi seu para você tentar ressignificar ele. Mas também pode ser algo que vem de família, né? Isso é muito comum, principalmente na questão do imóvel próprio, né? Isso já vem de geração para geração, as pessoas, né, pagando aluguel, e aí isso está tão lá dentro que a gente não sabe, né, se isso é nosso ou você herdou dos seus pais, ou você herdou de alguém, né? Então, a gente entender, né, da onde originou esse medo, né? E a gente tem que fazer isso se perguntando, né? De repente ir para o silêncio, se concentrar, né? Se lembrar de alguma coisa que aconteceu, né? Ou como os seus pais, né? Qual que é a situação deles, como eles conquistaram o imóvel, se foi com muita luta, se não foi, se não conquistou, né? E aí depois a gente tentar perceber a causa desse medo, né? Então, o que aconteceu? Qual que é a sua interpretação, né, na sua mente em relação ao que aconteceu? E às vezes você vai entender que o que você está pensando está muito longe da sua realidade atual, porque às vezes ficou lá no passado uma realidade que existia lá, mas que hoje, no seu presente, ela não faz mais sentido. Se você não parar para pensar e falar assim, não, eu preciso me ressignificar, eu preciso entender que esse medo, né, que essas questões relacionadas principalmente ao imóvel próprio, não faz parte do meu presente, né? Faz parte de um passado da minha família ou de um passado meu. Como que a gente faz para simplificar as coisas? A compra do imóvel é uma decisão muito complexa, né? E às vezes eu vejo chega pessoas que já querem ir direto para a compra do imóvel, né? Mas faltou alguns degraus, né? Você precisa entender qual que é, né? Aonde você precisa se orientar primeiro. Muitas vezes não é já decidindo ali que você vai comprar, mas você se reorganizar, né? Entender que você precisa organizar por etapas, né? Se você não tem reserva, como que você vai chegar na reserva? Gastando menos. Se você não consegue gastar menos, você precisa entender as suas crenças em relação ao dinheiro. Se você tem dívidas, você precisa primeiro se livrar das dívidas, né? Não adianta a gente achar que do dia para a noite a gente vai acordar e vai conseguir conquistar o imóvel. É um processo. Às vezes você fala assim, alguns educadores financeiros falam, junta o dinheiro que é mais fácil. Por que as pessoas ficam no meio do caminho? Porque juntar o dinheiro total, né, é muito longe, né? Você juntar 200, 300 mil, hoje, a renda média das pessoas, é muito difícil, né? E o que é muito distante, desconecta. O terceiro é liberte sua mente, né? Então, um pouquinho do que eu já falei, a gente acreditar, né, que pensamentos são só pensamentos, né? Às vezes a gente pensa tanta coisa ruim e acha que aquilo é tudo realidade e não são, né? Então, eliminar esses pensamentos ruins, né? A gente ter clareza de que
os pensamentos podem ser eliminados, né? Os sentimentos, eles podem ser aliviados, né? E os medos podem ser superados. Então, vamos lá, gente, vamos tentar de novo. Então, a gente entender, né, que a gente consegue se libertar, né, desses pensamentos, que a gente consegue ressignificar eles. E como que a gente faz isso? Através da ação, né? Então, quando a gente deixa de ter só pensamentos ruins, né, a gente para de pensar, né, entende que seu pensamento não é a realidade, que aquilo não aconteceu ainda, mas que se você ficar focado naquilo, é o futuro, é o que vai acontecer, né? E aí, quando você para de pensar, começa a pensar em coisas boas, em coisas que vão acontecer, né? E não é simplesmente, eu vou pensar no meu imóvel, o imóvel vai aparecer. Não é isso, né? É você colocar por etapas o que você precisa fazer. Todo mundo sabe, né, que precisa, o que você precisa fazer, principalmente na sua vida financeira, né? E se você não sabe, buscar conhecimento, buscar pessoas que te ajudem, né? Buscar um ambiente que vai ali te fortalecer, né? Então, como que você faz isso? Através da ação, né? A ação, ela vai fazer com que você enfrente o seu medo. Leia bons livros, né? Junte-se a grupos de pessoas que têm ali o mesmo objetivo que você, né? Alimente sua mente, né? Então coloque informação, né, que vale a pena aí na sua cabeça, informação que vai te ajudar a te levar para um patamar melhor do que você está hoje, né? A vida ela é muito mais do que a gente ficar sendo só escravo da nossa mente, só escravo do nosso pensamento. Então, valide, né, os seus objetivos. Qual que é meu objetivo? O meu objetivo maior é a compra do meu imóvel. Tá. Só que quais os objetivos antes? Quais as etapas antes que você precisa cumprir? Né? E como que você vai fazer isso? Né? Qual informação você vai buscar? Quem você vai seguir? Quem você vai buscar ajuda para você não se auto boicotar, né? Não se auto-sabotar com as suas ações. O quarto, mude sua perspectiva, né? Então diz um provérbio japonês, né? O fracasso ensina o sucesso. Então a gente quer o sucesso, né? Todo mundo quer o sucesso, mas ninguém quer passar pelo fracasso, quando, na verdade, ele é inevitável, né? Para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, né? A gente tem que entender que o fracasso, ele não é algo ruim, né? Às vezes a gente fica, né? É uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas: aonde você aprendeu, né, que o fracasso é ruim? O tempo inteiro, né? O ambiente diz isso para a gente, as pessoas dizem isso para a gente, né? Que o fracassado, né, é uma coisa ruim. A gente fica com aquele sentimento ruim, mas na verdade ele é um degrau, né? Ele vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Né? Então, quando a gente entende lá dentro das nossas crenças, né, que o fracasso ele é um degrau que você vai superar quando você ressignifica isso, quando você não vê o fracasso como algo muito ruim e que você precisa desistir, né? Quando você enxerga ele como uma forma de aprendizado, né? E aí você consegue não desanimar, né? Ter mais objetivo no seu foco, entender o que você errou, né? E tentar de novo, né? Na próxima eu vou acertar, porque agora eu já sei o que não deu certo. Né? Então, entender que o fracasso, muitas vezes, ele é temporário, mas ele é só temporário para quem não desiste. Porque quando você se pega num fracasso e você fala assim, eu sou uma pessoa fracassada, e não tenta de novo, não busca o aprendizado, aí sim ele deixa de ser temporário, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Não entende que o fracasso ele tá ali para te ajudar, para dizer, na próxima você já sabe como fazer, e se não der na próxima, vai na próxima, e assim sucessivamente, até você conseguir o que você quer. Né? Enquanto a gente tem vida, tem saúde, a gente tem que tentar, não tem jeito. Né? Focar, o quinto, gente, a gente focar no autodesenvolvimento. Né? Então, todos nós, a gente tem medos,
né? Os medos básicos. Nenhuma pessoa, às vezes a gente olha uma pessoa que está colocando a cara, né, a tapa, que está ali, que está fazendo, e a gente fala, nossa, essa pessoa não tem medo, essa pessoa vai com tudo. Não, ela tem medo. A diferença é como ela encara os medos dela, e como ela se prepara, né, para enfrentar o medo. E isso que diferencia uma pessoa de sucesso para uma pessoa que não tem sucesso. Todo mundo tem medo, mas a forma como você usa o seu medo ao seu favor. Então, se eu tenho medo de falar sobre um assunto, de falar sobre uma coisa, eu vou estudar sobre aquilo, para que na hora que alguém me pergunte, eu saiba, né? Se eu tenho medo de aceitar uma determinada oportunidade que está ali, ó, na minha frente, o que eu faço? Eu vou estudar, eu vou conhecer. Porque muitas vezes essa oportunidade, ó, pode passar. E outra pessoa que também tinha medo, mas que soube lidar com medo, ela agarrou essa oportunidade, né? Então, é o que eu já falei e vou repetir. Foi dado o primeiro passo. Para você que está aqui, que já entendeu um pouquinho de estudo, né? A sua cabeça já começou a abrir. E na maratona vai abrir mais ainda. E esteja aberto para a oportunidade, esteja aberto para tudo que a gente vai colocar ali, ó, à disposição de você. Né? E só vai depender de você. A segunda não, a sexta e a última, ação cura medo. Né? Então, o que é a ação cura medo? Atualmente a gente tem, gente, o conhecimento na palma da nossa mão. Né? Então, a gente entender quais os nossos medos e buscar enfrentar eles, né, da maneira certa, com um plano de ação. Hoje você consegue, com 2 cliques, você ter informação de valor na palma da sua mão. Antigamente era tão difícil. Eu me lembro que a gente tinha que ir na biblioteca para fazer alguma pesquisa, a gente tinha que, né, ir em horário das 9 às 4 numa biblioteca, né, sentar lá, não conversar com ninguém, ler, anotar, não podia nem tirar cópia, né, das coisas. Boa noite, João, seja bem-vindo. Então, a gente hoje está tudo tão mais simples, tão mais fácil para a gente entender, né? Tá na palma da nossa mão. Mas o que falta? Às vezes a gente tem a informação, tá tudo ali, ó, mastigadinho, simples. É só você aceitar, né? A se comprometer, né? Em ter ação, em dar a ação, né? Não só consumir, mas como colocar em prática. E aí que falta, né? A ação cura medo é você pegar todo o conhecimento que você já ressignificou na sua cabeça, que você já entendeu que você precisa mudar, né? Só que você colocar em prática. É isso que falta hoje, falta ação, né? E a ação é que vai te fortalecer, é a ação que vai fazer você enfrentar o seu medo. A inação, ela nutre o seu medo. Então não adianta só a gente ter conhecimento se a gente não coloca nem que for um pouquinho a cada dia em prática. Então a ação, ela é a cura do seu medo. Em resumo, gente, para a gente combater o medo, a gente precisa agir, né? A gente precisa fazer, a gente precisa deixar de procrastinar, né? Deixar de ficar adiando, deixar de achar que o eu do futuro não é você, deixar de achar que as coisas vão se resolver sem que você, né, tenha aí, assuma a sua responsabilidade nesse papel, né? Assuma que a sua vida, né, depende de você, que a sua atitude, né? E aí o que acontece, né? Quando nessa jornada, principalmente da compra do imóvel, eu vejo muitas pessoas frustradas. E aí elas ficam frustradas justamente porque deixaram alguma oportunidade passar. Né? Então, foi uma oportunidade de um negócio, foi a oportunidade de uma renda, foi a oportunidade de um novo emprego, né? Porque se as pessoas têm esse medo, né, tão grande de fracassar, depois, se ela não está aberta e ela recusa alguma oportunidade, que lá na frente ela vai olhar e vai falar assim, poxa,
né? Se eu tivesse aproveitado essa oportunidade, de repente eu estaria bem, de repente eu estaria resolvido financeiramente, estaria com o meu imóvel. E aí, sabe qual é o problema dessa frustração? É a causa, né, que ela gera dentro de você com uma dor psicológica, né, de você ter visto a oportunidade passar. E às vezes por um não que você deu, ela se foi. E aí se vai junto, né, toda a sua satisfação pessoal, os seus objetivos, a sua, né, tudo que você está almejando foi embora. E eu vejo muito isso nas pessoas que não conseguem realizar o sonho da casa própria, principalmente a partir de uma determinada idade, né? Que as pessoas olham muito para o passado e falam assim: poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter pego, né, nas rédeas aí da minha vida e ter decidido por ela. Não deixa passar. Não deixa passar, porque lá na frente você vai ter um sentimento muito, muito ruim de frustração. E a frustração é um negócio que é difícil de ressignificar, porque são anos e anos, né? Tempos e tempos que não voltam mais. Né? Então, fica ligado, né? Para a gente sofrer menos, o que a gente faz? Né? A gente tem que misturar a ação com orientação. Então, às vezes, eu fico meio perdido, eu não sei o que fazer. Busca orientação, né? Por quê? Porque o processo vai ser mais rápido, vai ser mais gratificante, vai ser mais poderoso. Toda vez que a gente fala com alguém que tem experiência, que já teve erros e acertos, fica mais fácil para você tomar a iniciativa certa, né? Ter a decisão certa. Então, portanto, né, a gente precisa ter ação para tirar esse medo, né? A gente constrói confiança, né? Quando a gente tem uma ação bem orientada, né, a gente vai e chega lá na conquista do imóvel próprio. É isso que vai levar você, né? E o que eu sempre falo, que eu disse no início, né, dessa live, que é a conquista do imóvel próprio é a pontinha do iceberg, né, que vai desbravar a sua vida, né, vai te levar para um outro patamar, né, para um patamar desconhecido, que muitas vezes você nem sabia que existia, nem sabia que tinha esse potencial dentro de você. Por quê? Porque o medo do fracasso, ele estava ali, ó, tão forte, né, tão escondido, e ele fica tão escondidinho que a gente não se dá conta, né, que ele está ali e te fazendo tomar as decisões erradas, tendo as ações erradas, né, dizendo não para as coisas erradas e sim para as coisas que não te levam onde você quer chegar. Né? Então, é exatamente entender essa jornada, né? E aí somente você pode mudar, né? Olha que notícia boa, só você pode mudar o destino da sua vida, só você pode alterar o seu destino. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso, né? Eu estou há 10 dias fazendo o aquecimento da maratona do imóvel próprio, mas eu não posso. Eu não posso. Eu posso pegar na sua mão e te levar até a porta, né? Fazer você entrar na porta, aí é com você. E muitas vezes eu vejo que a gente leva, né? E eu falo às vezes muito ou de porta, né? Que a gente fala do imóvel próprio, mas às vezes a gente fala muito de avião, né? O avião vai decolar. Então vamos, eu pego na sua mão, eu te levo ali, ó, na porta do avião. Agora você entrar na porta, né? E eu falo muito para os meus alunos que, olha, eu entrei no avião e eu tô com todas as chaves dos imóveis comigo, né? Agora, se você vai entrar no avião e vai pegar a sua chave, é com você. Até a porta eu consigo te levar, né? Mas você precisa tomar a decisão de alterar o seu destino, de conquistar de uma vez o seu imóvel, de resolver essas questões psicológicas e questões financeiras que estão te impedindo de chegar, né, a conquista do seu imóvel próprio. Então, gente, a live de hoje foi essa. Quero agradecer aí a presença de vocês.
Um grande abraço e até a próxima! Eu sou Ediane Ribeiro e há 10 anos ajudo pessoas a conquistarem um imóvel próprio.